Eu quero convidar você hoje para ler comigo lá no livro de Josué. É o 6º livro da Bíblia. Livro de Josué, capítulo de número 14. Esse mês de setembro na Bethesda, você que nos acompanha pelo YouTube, fique sabendo que esse mês de setembro aqui na Bethesda nós vamos falar sobre ânimo. Levantar o ânimo, ter bom ânimo, não perder o ânimo, ganhar novo fôlego. Hoje à noite eu vou pregar aqui na Bethesda sobre fôlego de Deus, fôlego de Deus. Vou falar hoje à noite aqui na Bethesda, às 7 horas da noite. E durante todo esse mês de setembro, tanto de manhã como à noite, esse será o nosso tema: ganhar novo fôlego. Fôlego de Deus para a vida. Capítulo de número 14. Josué, versículo de número 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, disse a Josué: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se. Desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Repita comigo, diga assim: 85 anos de idade não é pouca coisa, diga. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Alguns dizem que o ano de 1968 foi um dos anos mais significativos da história do século XX. O mundo foi sacudido lá atrás, em 1968, por uma onda reformista. Naquele ano, ideais, sonhos, utopias se alastravam pelo mundo afora, em diversas nações. Foi em 1968 que aconteceu a chamada Primavera de Praga, na antiga Tchecoslováquia. O país se revoltou contra o comunismo, contra a União Soviética. Na França, 1968, é um ano
mítico, porque em 1968 os estudantes franceses, tanto do ensino médico como do ensino universitário, levantaram barricadas pela França inteira, principalmente em Paris, revoltados contra o status quo. Nos Estados Unidos, o movimento hippie, em 1968, se insurgiu contra a guerra do Vietnã. E no Brasil, 1968 é um ano também muito marcante para a nossa história, porque houve também um levante estudantil contra a ditadura, e foi em 1968, precisamente em novembro, que o então ditador Costa e Silva baixou o ato institucional número 5. Mas 1968 é o ápice, porque a partir de 1968, dizem os estudiosos, que o mundo entrou numa espécie de letargia. Foi em 1968 que mataram, assassinaram Martin Luther King. 1968, assassinaram Robert Kennedy, irmão do também já falecido John Kennedy. No Brasil, com o evento do AI-5, o país ficou debaixo das algemas da ditadura. E de 1968 em diante, quando na Inglaterra Margaret Thatcher e nos Estados Unidos Ronald Reagan trouxeram a ideologia neoliberal, houve um estranho sentimento de que os sonhos estavam morrendo. Morreram os sonhos. Era uma frase que se repetia já na década de 80 e na década de 90. E o nosso novo milênio, o século 21 em que nós estamos, começou com uma sensação estranha de que não há mais utopias a serem guerreadas, não existem mais sonhos a serem abraçados, não existem mais bandeiras a serem içadas. Recentemente, uma frase foi pichada num muro aqui de São Paulo. E essa frase parece traduzir bem o sentimento que está no coração da maioria das pessoas. Cansei de ações. Preciso agora de promessas. Cansei de ações. Preciso de promessas. Estamos raquíticos de heróis. Quais são os heróis religiosos deste Brasil? Onde é que estão os ícones religiosos deste país? O mundo protestante já teve alguns homens que marcaram posição, como o pastor Wright, que fez parte do livro Brasil Nunca Mais, Dom Helder Câmara, na Igreja Católica, Dorothy Stang, entre missionários, ela que foi assassinada na Amazônia. Onde estão os nossos heróis? Quem são os políticos que nos inspiram nesse país? Quem? Quem nos inspira nesse país? Não importa se você tem tendência à direita ou à esquerda. Quem nos inspira nesse país? Os heróis que a igreja evangélica apresenta são muito mais artistas do que profetas. Nossos poetas gostam de reciclar as mesmas frases piedosas nas músicas chamadas músicas gospel. Resultado, nós vivemos num tempo em que não há causas para lutar. Não temos razões para nos apaixonar por nada. O que é que hoje nós gostamos? De tirar selfie. Bater foto da comida da gente. E enquanto isso,
as nossas florestas são devastadas. A gula em cima da Amazônia está escancarada na nossa cara. Aliás, escancarada na nossa cara é uma redundância, né? E nós continuamos, mas merece. Escancarada na cara, porque às vezes as coisas estão escancaradas e a gente não quer ver. E continuamos de braços cruzados. Nós somos uma geração de apáticos. Porque a gente vê os políticos obsoletos, nós vemos os discursos esgarçados, e para o nosso horror, como dizia a filósofa judia Hannah Arendt, é nesse tempo que surgem os monstros. Recentemente nos Estados Unidos, o mundo ficou espantado de ver que ainda existe gente que faz a saudação nazista, que continua o racismo, a discriminação contra as mulheres. Ainda estamos tendo que lutar contra o racismo agora, racismo contra até imigrantes, refugiados, gente fragilizada pela guerra. Qual é a história do nosso mundo? Que história que nós estamos vivendo no mundo atual? A história da complacência, da apatia, do descaso, dos braços cruzados. E Woody Allen, o cineasta americano, também de descendência judia, extremamente ácido, ele fez uma frase que para mim é uma frase muito parecida e que descreve muito a geração que nós vivemos. Woody Allen diz assim: estamos numa encruzilhada entre o desespero total e a total aniquilação da raça humana. Que Deus nos ajude a escolher entre esses dois caminhos, entre essas duas opções. Ontem eu conversei com uma mãe aqui da Bethesda e ela falou para mim assim: Ricardo, eu não sei o que será dos meus filhos. Aliás, eu não sei o que ensinar para os meus filhos. O que é que eu vou ensinar para os meus filhos no tempo que nós vivemos? Precisamos de homens e mulheres hoje cujo maior aplauso venha de Deus e não do apoio, da fama e do sucesso. Precisamos de homens e de mulheres cujo exemplo inspire e não decepcione. Precisamos de gente hoje que se chama pelo nome de Jesus, que ame a humildade mais do que amam a busca de bens materiais e de sucesso. Precisamos de gente que seja conhecida e respeitada no céu, como era Paulo. Vocês lembram que um certo mágico tentou exorcizar demônios em nome de Jesus, querendo imitar Paulo, e o demônio disse para o exorcista profissional: Paulo nós sabemos quem é. Paulo era conhecido no céu e temido no inferno. Precisamos de gente que seja e queira ser amada no céu e temida no inferno. Vejam a história que eu li para vocês hoje de manhã. Josué ainda era jovem. E ele foi incumbido por Moisés de espionar a terra que eles iam conquistar. Chegaram lá, a terra era povoada de gigantes. Josué levou um rapaz com ele, um jovem, tinha 40 anos de idade. Eu, com a minha idade, chamo homens de 40 anos de jovens. Eles espiaram a terra. Eram 12. 10 disseram: impossível, impossível, nós não vamos conseguir. A terra está
habitada por gigantes. 2 disseram: nós vamos conseguir. Não importa o tamanho do gigante, importa o tamanho do nosso Deus. Se vocês fossem uma igreja pentecostal, diziam amém agora. Eu vou repetir, vou dar uma chance para vocês. Não importa o tamanho do gigante, importa o tamanho do nosso Deus. Aleluia! Os 10 pessimistas superestimaram o inimigo e subestimaram Deus. 2 disseram: nós vamos conseguir. Um deles chamava-se Caleb. Caleb, em hebraico, significa cão, cachorro. A palavra cachorro em português hoje tem uma conotação às vezes pejorativa, mas naquela época não tinha. Cão era valente, leal, fiel, como ainda são hoje os cachorros, os cães. Ele era da tribo de Judá. E daqueles 10, só eles 2 entraram na terra prometida. E quando ele entrou na terra prometida, ele viu o Monte Hebron. Ele chamou Josué e disse: Josué, eu quero esse monte aí, ó, para minha tribo. Eu quero esse monte. 40 anos de idade. O monte era habitado por gigantes chamados Enaquins. Eles entraram na terra prometida e durante 40 anos, 45 anos, 45, não vou errar nos 5. Eles tentaram conquistar o Monte Hebron e não conseguiram. E aos 85 anos de idade, Caleb vai a Josué e diz: Josué, é o seguinte, eu já estou ficando velho. E eu quero uma permissão especial sua. E a permissão especial que eu preciso de você é de eu juntar a minha tribo e eu, por minha conta, e tomar esse monte. Eu, por minha conta, vou lá tomar esse monte. Porque Deus me prometeu há 40 anos, você me prometeu há 40 anos, faz 45 que eu espero por Israel. E nós não estamos conseguindo. Eu quero. E Caleb é um homem aos 85 anos de idade, que se agiganta acima das circunstâncias, acima da própria idade cronológica, e acima do senso comum, da cultura que o rodeia. Ele estava acima do nível dos medíocres. E o que é que fez ele estar acima do nível dos medíocres? Caleb nunca, em 45 anos, parou de sonhar. Ele sonhou e sonhou grande, e sonhou com perseverança. Caleb não via as cercas, porque ele estava com os olhos no horizonte. Caleb não viu muralhas, porque ele estava com os olhos em Deus. Colocou os olhos no horizonte e não viu as cercas. Olhou para o céu e não viu nenhuma muralha. Confiou em Deus e não viu gigantes. A montanha que ele queria conquistar estava lá, desafiando a ele. Eu quero falar para você hoje de manhã
que já arriou a sua bandeira, você que cruzou os seus braços, você que não tem outra razão para viver senão lutar pela sobrevivência. Deixa eu falar para vocês. Ninguém pode impedir você de sonhar. As circunstâncias podem impedir muitas coisas na nossa vida. As circunstâncias podem nos tolher de muitas coisas. Imagine, hoje, no mundo em que nós vivemos, quem está num campo de refugiados da ONU no Sudão, ou num campo de refugiados da ONU na Síria, ou num campo de refugiados da ONU na Jordânia. Imagine hoje alguém que está atravessando o Mediterrâneo num bote de plástico. Ele está restrito pelas suas condições. Imagine os 13 milhões de brasileiros que estão desempregados. Você está restrito pelas suas circunstâncias, mas ninguém pode roubar, nem o sudanês, nem o sírio, nem o refugiado haitiano, nem você que está desempregado, de sonhar. Sonhar é algo que faz parte da nossa liberdade e que ninguém tem força nem poder de roubar de dentro da gente. Porque no dia em que um homem e uma mulher para de sonhar, ele para de viver. Nós podemos sonhar com o horizonte, mesmo que o sol esteja encoberto pelas nuvens. Nós podemos sonhar com o futuro, mesmo que existam arames farpados ao nosso redor. Ninguém pode roubar a cada pessoa de sonhar. Se o mundo do cego é limitado pelos olhos que ele não vê, se o mundo do ignorante é limitado pelo saber e pelo conhecimento que ele não tem, o mundo do medíocre é limitado pela pequenez dos seus sonhos. Os sonhos da gente determinam a nossa riqueza. O homem não é pobre porque faltam recursos financeiros. Ele é pobre quando há ausência de sonhos na sua alma. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 11, o versículo de número 13, que vários heróis da fé morreram sem ver a promessa. Está lá, Hebreus 11, 13. Morreram sem ver a promessa. Não alcançaram as promessas. Viram as promessas de longe, saudaram a promessa, confessaram que eram estrangeiros na terra e morreram. Abraão morreu. E a frase de Abraão, quando foi sacrificar Isaque, Deus proverá para si o cordeiro, não se cumpriu. Ele não viu. Durante o seu tempo de vida, ele só saudou essa promessa. Hoje nós estamos celebrando essa promessa aqui, mas Abraão não viu. Davi morreu na expectativa de que o Senhor iria prover em Israel um rei cujo trono seria para sempre. Mas Davi não viu. Ele morreu e o sucessor do trono de Davi, Salomão, acabou sendo um desastre. Isaías morreu. E a profecia que ele deu no seu livro, na sua narrativa, de que o Senhor levantaria um ungido em Israel e que o governo estaria sobre os seus ombros, Isaías morreu e ele não viu se cumprir. Jeremias profetizou que Deus levantaria um renovo
eterno em Israel. Pois Jeremias morreu e esse renovo não aconteceu. Deixa eu falar para vocês. Eu não sei se seus sonhos se cumprirão ou não. O de Abraão não se cumpriu. Eu não posso prometer a você que aquilo que você sonha vai acontecer. Eu só posso lhe prometer que você não pode deixar de sonhar e que sonho vai dar sentido à sua vida. Deixa eu contar uma fábula. Dizem que 2 sapos caíram num balde de leite. Era uma fazenda, o dono da fazenda estava ordenhando uma vaca, 2 sapinhos estavam ali, e os 2 caíram no balde de leite. O primeiro tentou se agarrar nas paredes do balde e não conseguiu. Desistiu e morreu. O outro disse para ele assim, o sapinho disse assim para ele mesmo: quer saber de uma coisa? Melhor morrer de exaustão do que morrer afogado. Eu vou nadar, até morrer de exaustão, mas afogado eu não morro. E ele começou a nadar, e nadou. E o leite foi ficando cremoso, e ele nadou. O leite virou manteiga, e ele pulou de dentro do balde. Eu não me importo se os seus sonhos são impossíveis. O imperativo da vida é não se acomodar. Essa semana eu vi uma reportagem de uma mulher síria, fugindo dos terroristas islâmicos, do ISIS, do Estado Islâmico lá, do califado lá islâmico. Ela andou 3 dias e 3 noites, com 2 filhos, e uma garrafa PET de água na mão, pelo deserto. Eu e o Vili já corremos no deserto. Teve que regrar a água, para os meninos não beberem a água toda no primeiro dia. Regrou a água para o segundo dia. E chegou no campo de exilados da ONU, faminta, semi-desidratada e com as 2 crianças do lado. E a agente da ONU perguntou para ela: o que foi que fez a senhora atravessar o deserto com apenas uma garrafa PET de água? Ela disse: porque eu sonho um futuro diferente para os meus filhos. Não importa se os seus sonhos são impossíveis. Eu não quero saber se os seus sonhos são impossíveis. Eu quero saber se você vai se amesquinhar. Não importa se os seus sonhos impossíveis. Eu quero saber se você vai cruzar os braços e vai ser um egocêntrico na vida. Não importa se os seus sonhos são impossíveis. Eu quero saber se você vai continuar tentando. Eu não importa se os seus sonhos são impossíveis. Eu quero saber se você vai colocar os seus olhos em Deus. Não importa se os seus sonhos não se concretizarão nessa vida. Você vai morrer semente, e isso é suficiente para que nós demos algum sentido à nossa história e à nossa existência. Ninguém pode ter a força nem o poder de roubar os meus sonhos. E ninguém pode ter força ou poder de me roubar de mim mesmo. De me roubar de mim mesmo. Caleb chegou para Josué e disse: você lembra aquele rapaz, aquele senhor de 40 anos? Aqui, ó. Continua mesmo. Você lembra que você lembra de mim com 40 anos? Pois eu voltei e eu continuo mesmo. Os Enaquins resistiram ao longo dos anos.
Os Enaquins se fortaleceram e parecem imbatíveis. O Monte Hebron parece inexpugnável. Mas Caleb acredita que quando nós somos íntegros e reais com nós mesmos, nenhum inimigo permanece. Porque o inimigo não é inimigo porque ele tem força. O inimigo só é inimigo pelo medo que ele pode produzir em mim. Inimigo não é inimigo pela força que ele tem. O inimigo é inimigo pelo medo que ele pode botar dentro do meu coração. Se eu permito que o medo, a hesitação, a covardia me roubem de mim mesmo, eu estou derrotado, mesmo que o inimigo seja falso, mesmo que ele seja um espantalho. Dizem, não sei se é verdade, mas que na época da Reforma, Martinho Lutero protestava contra o império religioso da sua época. E disseram a ele: Lutero, não faça isso. O mundo inteiro está contra você. E ele, que era ousado e destemido, respondeu: se o mundo inteiro está contra mim, então diga ao mundo que eu estou contra ele. Gostei. Gostei. O mundo inteiro está contra mim, pois avise que eu estou contra ele. Eu fico nervoso quando eu vejo pessoas acuadas. E o problema de você estar acuado é que você está sendo roubado de você mesmo. Pessoas pessimistas, eu já falei aqui, eu não sou pessimista e nem sou otimista. Porque eu acho as duas atitudes bobocas. O otimismo vê o mundo cor-de-rosa e que tudo vai dar certo. Não, vamos comer um churrasco que vai dar tudo certo. As coisas se acertam. O pessimista é o contrário, é um chato. Não vai dar certo, vai dar errado, não, isso não vai funcionar, não, é horrível estar do lado de gente pessimista. E o problema do otimista e do pessimista é que eles foram roubados de si mesmos. E ser roubados de nós mesmos é dar voz ao inimigo, ao Enaquim, que habita o Hebron. Vocês se lembram da época que os crentes morriam de medo do comunismo? Não, porque o comunismo vai tomar o mundo. Quem é novo no mundo evangélico não se lembra disso, mas eu que sou antigo me lembro. Não, os comunistas comem criancinhas e vão dominar o mundo. Cadê o comunismo? Acabou em 1989 na Alemanha, 1991 na ex e antiga União Soviética, e cadê? Depois disseram que era a religião da nova era. Vocês lembram, crentes? Quando o povo, nova era, que nova era? Hoje, nova era não passa de modismo ultrapassado de Hollywood. O problema dessas teorias de conspiração é que nos jogam numa atitude derrotista. Roubam a gente de nós mesmos. E o que é lindo em Caleb é que todo dia ele acordava para tomar café da manhã, tomava um pingado e um pãozinho com manteiga de manhã, olhava para aquele monte e dizia: desgraçados, um dia você vai ser meu. Monte desgraçado, um dia você vai ser meu e vai ser abençoado no dia que for meu. Um dia, esse troço cai. Não deixe que ninguém roube você de você mesmo. Nem o otimismo, nem o pessimismo. Porque a vida
da gente vale pela luta, não é nem pela conquista. Olha Caleb, quantos anos ele tem? 85. Você acha que ele ia conquistar o Monte Hebron para montar um spa? Ele está velhinho, cara. 85 anos, sob qualquer ponto de vista, por mais conservado que esteja, ficou velho. E por que cargas d'água você quer esse Monte Hebron? Porque a vida não vale pelo gosto da vitória. A vida da gente vale pelo sabor da luta. Deixa eu contar uma história. Minha, agora é minha. Eu corro há alguns anos com o Vili, nós já corremos várias maratonas. Teve uma maratona aí, e todo mundo sabe que uma das técnicas da maratona é você fazer uma saturação de carboidratos. Na noite anterior, você deve comer a maior macarronada que você comeu na vida. De manhã, coma todo o pão que você puder. Se tiver carboidrato, coma. Que você vai gastar nos 42 quilômetros, 195 metros. Eu acordei de manhã cedo, eu e o Vili. Fomos a um restaurante e eu pedi um prato daquelas panquecas, desse tamanho assim. Falei, eu vou comer isso tudo hoje, porque eu vou gastar esse negócio. Deu errado. Deu errado, porque eu fiquei com diarreia. E nos 42 quilômetros, eu seguramente devo ter ido em banheiros químicos que eles espalharam pelo percurso, e atrás de caminhão e de carro e de táxi, que eu me escondi embaixo do caminhão. E desculpe a expressão, arriava tudo ali mesmo. Pois bem, eu voltei da maratona, foi horrível, 6, 7 vezes eu parei lá assim, no meio da rua mesmo, não tinha jeito, estava com diarreia, correndo no meio da rua, entrava num bequinho, entrava atrás de um camburão de lixo, atrás do caminhão e fazia ali mesmo. Cheguei e fui fazer terapia. Eu contei para vocês aqui que eu passei alguns anos fazendo terapia. E eu contei para o meu terapeuta essa história. Falei, olha, foi horrível. Ele falou, como foi? Eu digo, horrível. Durante 6 vezes, cólicas, e tive que procurar becos e atrás de caminhão. Aí ele falou assim, puxa, você gosta de correr, né? Porque no meio de tanta fezes, ele usou uma outra palavra, começada por M, mas eu não posso dizer aqui. Ele disse, no meio de tantas fezes, você continuar nos 42 quilômetros é porque gosta de correr. Porque qualquer outra pessoa enrolava o bornal e ia embora para casa. E você foi até o fim? Eu digo que fui. No meio de tanto excremento, continuar não é pela vitória, é porque o sabor do empenho vale mais do que a vitória. Caleb, para que você quer essa montanha? Cara, porque eu não posso olhar um desafio que está explodindo na minha cara e eu ficar de braços cruzados. Eu não posso. Mas você nem vai desfrutar. Não importa. Porque enquanto eu estiver lutando, a luta terá o gosto superior ao da vitória. Deixa eu contar a história de Dietrich Bonhoeffer. Foi um pastor alemão, luterano. Ele estava em Nova York, alemão. E ele recebeu a notícia de que ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, judeus
estavam morrendo sob a ditadura, o totalitarismo de Hitler. Pois Dietrich Bonhoeffer saiu de Nova York e voltou para a Alemanha para lutar contra Hitler. Foi preso e uma semana antes da guerra terminar, ele foi enforcado num campo de concentração. Perguntaram para Dietrich Bonhoeffer por que ele tinha saído do conforto de Nova York para se meter na Alemanha de volta e correr o risco de vida e pagar a vida com aquilo que ele estava fazendo. Sabe foi o que ele falou? Ele falou: eu estou apaixonado demais pela mensagem do Evangelho para ter medo. Eu estou envolvido demais com Jesus para vacilar. Eu estou feliz demais com aquilo que sei a respeito de Deus para recuar. Meus queridos irmãos, a nossa geração precisa de homens e de mulheres que levantem de volta a bandeira ensanguentada do Calvário e digam: nós não seremos iguais a todos, nós seremos como Caleb, que lutou até o último dia da sua vida. Eu vou terminar. Por que é que Caleb lutou? Porque Deus nos dá ânimo. Deus tem, qual é a contrapartida de Deus com a nossa vida? Você diz assim: pastor, tá bom, eu ando com Deus. Qual é a contrapartida de Deus se eu andar com Ele? A contrapartida de Deus, se você andar com Deus, é lhe dar ânimo. Você fala: mas só isso? Ânimo. Eu queria dinheiro. Eu queria outras coisas. Pois deixa eu te falar, ânimo vale mais do que qualquer riqueza. Ânimo vale mais do que qualquer riqueza. A Bíblia diz assim: e Josué abençoou Caleb. E qual foi a bênção de Josué? Mete as caras. Me perdoem a expressão da minha época ainda de adolescente. Mete as caras, bicho. Deus é contigo. Mete a cara, vai. Então tá, você quer ir? Vai, Deus é contigo. E o que Deus vai fazer comigo? Ele vai te dar ânimo. Caleb não ganhou uma aposentadoria tranquila. Ele ganhou a bênção de não parar de lutar. Qual é a bênção que você quer de Deus? Um dos meus grandes heróis é John Wesley. John Wesley foi um cara sensacional. Porque John Wesley foi um cara fora da curva. Ele é o precursor da igreja metodista. Alguns dizem que ele é o fundador da igreja metodista, que não é verdade. Ele foi quem detonou o processo que a igreja metodista acabou nascendo. John Wesley é um cara fora da curva, porque ele pregou 3 sermões por dia durante 54 anos em média. Pregou mais de 44 mil mensagens diferentes. Viajou no lombo de cavalos 320 mil quilômetros ao longo da sua vida toda. Publicou comentários sobre física, ótica, saúde. Escreveu uma gramática hebraica, latina, francesa, grega. E você sabe qual era a oração de John Wesley? Deus, dá-me 100 homens que não tenham medo de outra coisa senão do pecado, que não amem outra pessoa senão a Deus e aos seus filhos, e com eles eu abalarei o mundo. Não importa se são pastores ou leigos, com eles e com elas devastarei o reino da morte e edificarei o reino de Deus na terra. Deus
Dá ânimo a esse povo. Se você tiver dinheiro e for uma pessoa desanimada, o seu dinheiro não vale nada. Se você tiver toda a riqueza do mundo e você não tiver apetite, você pode ter lagosta na sua frente, que para mim é a comida mais deliciosa que existe no mundo. Camarão também. Você tem uma muqueca de camarão cearense na sua frente, mas se você não tiver apetite, aquilo para você é nada. Você pode ter tudo, título, posição, riqueza, mas se você não tiver ânimo. E o que eu gosto em Caleb é que ele foi a Josué e disse: Josué, me dá essa montanha. E Josué disse: eu vou te dar a bênção de Deus para você ir e lutar, para você sair daqui e ir lá se empenhar por aquela montanha. Deixa eu dizer para você, qual é o Hebron que você precisa conquistar essa semana? Quais são os inimigos que você tem que botar por terra? Quais são os inimigos que a minha e a sua geração precisam ver cair por terra? Pois, Igreja Bethesda, Deus quer nos levantar com ânimo hoje de manhã. E se você quer ser levantado por Deus com ânimo, fique em pé comigo agora e diga: Deus, cumpre em mim aquilo que tu queres fazer.